Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz, que sempre nos recebe em nome de Jesus. Como a nossa irmã falou, onde tem Jesus, tem luz. Então, somos banhados por esta luz. Então, não tem como nos sentir mal aonde Jesus está, não é? Respiramos, nos acalentamos com Jesus, sentimos a sua presença ao nosso lado, nos fortalecendo, nos banhando deste amor. E é falando neste amor que nós resolvemos trazer esse tema tão importante para as nossas vidas, que fala sobre o vínculo afetivo, sobre os laços afetivos. Porque é esse afeto que nos move. É o afeto que nos move para o nosso trabalho, para a nossa vida acadêmica, para os nossos familiares, para a nossa vida social. Então, nós vamos passar um pouco de cada dessas fases pelas quais nós passamos, desde a vida intrauterina, que é aquela vida que nós ficamos ali nos preparando, né? Todos nós que somos espíritas, sabemos que estamos aqui como espíritos reencarnantes, buscando essa nova oportunidade que Deus está nos dando de aprendizagem. Então, o planeta Terra é uma escola que nos recebe com amor e carinho, e Deus, na sua infinita misericórdia, nos trouxe preparados para ser matriculados nesta escola. Então, invisivelmente, todos nós temos uma mochilinha nas nossas costas com todos os livros que precisamos para enfrentar essa escola. Cada um de nós escolhemos um curso. Por isso que cada um de nós temos a nossa escolha, a nossa profissão. E o mundo precisa de todo mundo, não é isso? Todos nós somos importantes, porque senão assim nós não estaríamos aqui. Nós sempre dissemos que Deus nunca brinca em serviço. Ele nunca vai nos usar de bibelô, de enfeitar uma prateleira. Estamos aqui por uma missão, a pedido nosso. Nós pedimos muito esta oportunidade e nós estamos aqui para tentar aproveitar esta oportunidade, dentro das nossas condições, dentro das nossas bagagens, sem exigir de nós mais do que podemos dar. Então, temos que ter esse respeito para nós, conosco mesmo, sabendo que nós temos sim, todos nós, uma limitação, mas acima de tudo, todos nós temos as nossas potencialidades esperando, latente, para serem desenvolvidas. Então, cabe a nós buscar desenvolvê-las no decorrer do nosso desenvolvimento humano, no decorrer das relações humanas, no decorrer desses vínculos afetivos, através deles, que a gente se fortalece. Porque senão não existia família. Não é verdade? Nós não nascemos sozinhos no mundo. Somos indivíduos, cada um tem a sua individualidade, mas vivemos em sociedade. Precisamos dessa sociedade para nos apoiar, para nos mostrar que somos capazes. Então, para isso que estamos aqui, como irmãos, unidos em irmandade, através de Jesus, os seus exemplos máximos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Então, isso significa o quê? Que a gente só dá aquilo que temos. Quando a gente passa a dar aquilo que nós não temos, a gente tem uma falência, orgânica até. Porque alguém dá combustível do seu carro, que está na reserva, para alguém que para ao lado pedindo combustível? Não consegue, não é verdade? Porque mal eu vou ter para chegar na minha casa. E se eu parar o meu carro e distribuir meu combustível com você ou com você, como que eu vou chegar na minha casa? Agora, se o meu tanque está cheio, eu consigo dividir, eu consigo doar. Assim é o amor. Se você tem muito amor no seu coração, você consegue transbordar este amor em todos os lugares que você vá. E isso é inato. Por que inato? Todos nós nascemos com essa centelha divina dentro de nós. Então, o amor é gratuito, não paga por quilo, por grama, né? Nem por litro. Ele está em abundância. A gente inspira amor, expira amor. Então, precisamos, através de Jesus, através dos seus evangelhos,
estudá-lo, compreendê-lo. E é só compreendendo e estudando que nós conseguimos colocar em prática todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, nós, para montar esta palestra, é só um bate-papo, viu? Não, que é a primeira vez que nós viemos a casa. Então, quando a Tânia me ligou, eu falei assim, olha, eu vou falar sobre os laços afetivos, porque eu vejo a importância do fortalecimento deste vínculo na família, em todos os laços que a gente vai passar por aqui, tá? Nós usamos esses dois livros como base, que é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a parte do Livro dos Espíritos que nós usamos? As leis morais. Porque nas leis morais consta os 10 mandamentos, consta tudo que Jesus espera de nós, consta tudo que Deus espera de nós. E nós vamos passar durante esse nosso bate-papo por estas fases. Como eu falei, a parte gestacional, depois a parte familiar, depois a parte religiosa, educacional, profissional e, enfim, a social. Então, cada parte dessa, nós tentamos agregar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem tiver interesse, fazer uma busca, uma leitura mais detalhada, porque num bate-papo não dá para a gente especificar em detalhe cada capítulo desse, mas nós vamos pincelar os pontos que nós julgamos que são os mais importantes, que vai fazer com que nós entendamos melhor o porquê que estamos aqui, da onde viemos e para onde que nós vamos, tá? Nós colocamos essa tarjinha amarela porque nós pegamos as imagens de pessoas autônomas na internet. Então, para preservar a imagem das pessoas, então nós fizemos isso, até para preservar. Mas como está na internet, nós julgamos que não poderia ter problema em pegar, mas mesmo assim nós achamos importante ter esse respeito da pessoa. Então, na gestação, nós pegamos o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala amar o próximo como a si mesmo. Existe um amor maior do que o amor maternal? Já tem a ciência que diz isso, né? Não existe amor maior do que o amor de mãe. Os pais que estão presentes são importantíssimos, viu, gente? Hoje tem muito pai por aí. Pais que faz a função de pai e mãe. A gente se nomenclatura como pai. Mas também tem muitas mães que fazem os dois papéis. Há uma sobrecarga? Claro que há uma sobrecarga, mas nós somos multifacetados, somos seres humanos multifacetados. O que significa isso? Temos múltiplas escolhas para desenvolver bem os nossos papéis. E tem os nossos irmãos, que vai em cada grau que a gente vai galgando, nos dando todo o amparo que nós precisamos para desenvolver este amor, fortalecer este vínculo, que é isso que nós vamos mostrar. Neste capítulo, o mais importante que ele fala é aqui, o mandamento maior na lei de Deus, que é eliminar o orgulho e o egoísmo. Nós que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos que nós viemos de vidas passadas e nem todos que fazem parte do mesmo grupo familiar são espíritos que no passado tiveram muitas afinidades. Muitos de nós brigamos com os nossos parceiros de jornada, com os nossos filhos. Nós não sabemos o que nós fizemos no passado com eles. E Deus, na sua infinita misericórdia, faz com que a gente se reúna novamente a nosso pedido e a pedido deles também, para que a gente possa fortalecer esses laços, eliminar qualquer parte ruim que nós trazemos de vidas passadas, a agressividade, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, através do amor, somente o amor vai diluir todas essas perversidades, essas más tendências que muitos de nós ainda trazemos até hoje. Mas a gente está no prezinho, vamos devagar. Não vamos exigir de nós mais do que a gente pode estudar. Nós viemos de mundos primitivos, não é? Estamos no mundo de expiações e provas já quase no finalzinho, já adentrando a um mundo de regeneração. Por isso que o planeta está passando por muitas transformações. Transformações que a gente vê no nosso dia a dia, através das notícias, né? Então, infelizmente, as notícias nos trazem as catástrofes do mundo.
E a gente se choca com essas catástrofes, nós ficamos assustados até. Ainda bem que ainda a gente se assusta. Muitos nem se assustam, porque já estão tão acostumados a ver as barbaridades do mundo, que eles nem se assustam mais. Mas graças a Deus, ainda a gente se assusta. E às vezes a gente pode pensar, mas por que acontece tudo isso conosco? Que o nosso país, o nosso planeta está passando por essas adversidades? Justamente por conta das mudanças necessárias que precisam ser feitas. As donas de casas que estão aqui presentes, quando vai fazer uma boa faxina, a faxina lá, Dona Maria, Dona Dina, né? É tirar tudo do lugar, bagunça toda a casa, põe tudo para fora no quintal, quem tem quintal, né? Quem mora em apartamento, apertamento, muda de um cômodo para o outro, não é isso? Aí o que acontece? Faz aquela bagunça, limpa tudo, depois organiza, reorganiza, muda os móveis de lugar. Nós não fazemos isso, donas de casa? Deus faz isso com o planeta, com o mundo. Então, quando ele vê que uma casa está muito bagunçada, ele faz essa limpeza geral, desde o teto, parede, pisos, portas e janelas, como nós fazemos no nosso Evangelho do Lar. Quem faz o Evangelho do Lar aqui? O Evangelho do Lar não é um convite de Jesus na nossa casa? E quando nós convidamos alguém para a nossa casa, a gente não deixa tudo arrumadinho? Tudo limpinho? Então é Deus fazendo isso conosco neste planeta que estamos vivenciando. Então nosso planeta, ele estava meio de ladinho assim, meio tortinho, uma bolinha azul meio tortinha. O que está acontecendo? Ele estava fora do eixo. Ele está fazendo isso, voltando para o seu eixo central. O que significa isso? Graças a nós, cristãos, que estamos emanando essa luz, o Brasil principalmente, quem já leu o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, que o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho, já ouviu falar disso, que nós, daqui do nosso país, que vai irradiar toda a luz necessária para todo o universo. Então, se vocês observarem no nosso mapa, o Brasil tem realmente o formato de um coração. Né? Então, nós temos essa responsabilidade, através das nossas preces, das nossas vibrações, emanar energia para aqueles países que não conhecem Deus, que se distanciaram por algum momento de Jesus. Então, somos nós que vamos emanar essa luz, emanar esse carinho para os nossos governantes. Não adianta fazer no Facebook algo contrário ao novo presidente, ao novo governante. Se esse novo governante está, vamos vibrar para que ele consiga fazer do nosso país um país melhor. Então, não adianta ser da oposição. Vamos andar na mesma linha, pedindo para Deus e para Jesus envolver-nos em energias amorosas para que eles façam do nosso país um mundo melhor. É para isso que estamos aqui, melhorarmos a cada dia. Então, quando uma mãe acaba de ganhar um bebê, seja porque ela gerou dentro dela ou porque ela tem em adoção, que são os filhos do coração, não importa. Deus enviou aquele serzinho para que ela fosse responsável por ele. A primeira coisa qual que é quando é pequenininho? É isso. É o afago, é o cheiro, né? É o conforto, é o edredom. Ninguém põe um bebezinho sobre um espinho. Né? Todo mundo põe perto do leite materno, quando tem, ou perto de um edredom bem gostosinho. Por quê? Significa amor, significa aconchego, dar proteção. Porque nós somos os únicos animais que morremos se alguém nos deixar à deriva. O cão, o gato, o passarinho, todos se viram no ninho quando a mãe abandona. Nós não. Olha para vocês verem. Não somos seres racionais? Não temos que ter a intuição de nos virar, mas se nós não temos, na idade da primeira infância, se o nosso pai, a nossa mãe nos abandonar, a gente morre de inanição mesmo. Tá? Então, quando um bom pai, uma boa mãe dá esse afago, não tem como não ter vínculo, não tem como não ter amor. E aquele pai e aquela mãe que por um motivo ou outro não conseguiu fazer isso, podem ter certeza, Deus enviará um bom anjo para aquela criança receber aquele colo, aquele edredom, onde aquele bebê terá todo o conforto, todo o amparo que ele precisa para ter um bom desenvolvimento em todas as suas fases. Aqui.
Aqui tem hoje, graças a Deus, as escolas, os jovens, né, aceitam muito as diferentes famílias que estão constituindo hoje no nosso mundo. Porque o que importa é ter pai, mãe e filho ou ter amor na família? Amor na família. Não importa se essa família seja de 2 mães, 2 pais, um pai ou uma mãe, ou produções independentes. Então, aqui é pai, mãe e filhos, todos sorrindo, todos felizes. Porque tem um vínculo, tem amparo, tem aconchego, tem tudo que eles precisam para se desenvolver. Aqui são 2 mães dando amor e carinho para um filho. Aqui são 2 pais dando amor e carinho para um filho que foi adotado. Aqui são vários pais, várias mães, que eu peguei só para ilustrar, como produção independente. Porque hoje a nossa lei, quem já viu a adoção, como ela funciona, ela dá primeiro preferência para casais heterossexuais, por último, homossexuais, e lá no final para a pessoa solteira. Então, tipo assim, eu sou solteira, vou lá, quero adotar uma criança. Se eu mostrar que eu tenho casa fixa, que eu tenho um bom emprego, que eu tenho estrutura financeira, psíquica, e para organizar e receber uma criança, a lei vai me dar a criança em adoção. Mas é um dos últimos. Por quê? Os pais, quando não têm a condição de engravidar da criança, eles têm um sonho. Então, eles já imaginam como vai ser aquela criança, a cor da pele, a cor do olho. Então, ele já imagina aquela criança. Quando a mãe, por alguma dificuldade, não consegue engravidar, eles geralmente preferem um recém-nascido. Por que o recém-nascido? Eles têm a ilusória intenção de achar que o recém-nascido vai ser moldado segundo as suas próprias características. Mas nós que somos espíritas, estudamos o Evangelho de Jesus. Nós não temos a nossa individualidade? Então, pouco importa se nós viemos do ventre das nossas mães ou se nós viemos de um ventre de uma mãe que, por um motivo ou outro, não pôde nos dar amor e carinho, porque ela teve os problemas dela, e uma outra mãe nos adotou. A minha característica, a minha personalidade está comigo. Não veio do gene do meu pai e da minha mãe. A criança, até os 7 anos, ela tem um esquecimento temporário das vidas passadas. Das vidas passadas e de como ela reagia no mundo. Então, é como se ela tivesse aquela massinha de modelar, onde aquela família que o abrigou vai ensinar a respeitar o próximo, respeitar o pai e a mãe, as leis divinas, ensiná-lo que estudar é bom, respeitar o irmãozinho, o amiguinho. Então, até os 7 anos ele vai ouvir, observar, porque a criança é muito inteligente, ela tem uma perspicácia de observar detalhes do comportamento dos pais, e ela vai se desenvolvendo. Aí, aos 7 anos, a personalidade que ela tinha de vidas passadas tenta assumir aquele espírito. Se ele é agressivo, ele tenta mostrar a sua agressividade. Se ele é pacífico, ele tenta demonstrar a sua pacificidade. Mas ele vai demonstrando isso aos poucos. Quando é algo contrário daquela família que o abrigou, e ele põe em xeque, poxa, essa família é tão delicada comigo, essa família é tão amorosa comigo, e eu estou indo na contramão desses ensinamentos. Aí ele tem a escolha de querer ser bom ou ser ruim. Por isso que a importância dos pais nesse primeira fase do desenvolvimento infantil. Porque nós, enquanto pais e avós, servimos como espelho para os nossos netos e os nossos filhos. Se o pai dá bom exemplo para o seu filho, a mãe dá bom exemplo para os seus filhos, com certeza ele terá bons caminhos a percorrer, fará boas escolhas, com algumas escorregadelas. Porque nós não estamos em aprendizagem? Quem de nós não usou borracha um dia, quando está escrevendo? Todos nós usamos, e olhe quantas borrachas, quantos cadernos nós rasgamos. Significa o quê? Porque estamos sempre corrigindo a letra feia para uma letra bonita, uma conta errada para uma conta correta, não é assim? A vida é igualzinho uma escola. Se nós tivermos a chance de aprender e erramos, eternamente vamos ser condenados ao erro? Não. Deus vai nos dar uma nova mochilinha, um novo caderno, um novo estojo, para termos a oportunidade de ter uma nova escola, com a nossa mochilinha que trazemos aqui.
E no momento oportuno vamos fazer bom uso dela. Vocês podem ter certeza disso. Então, aqui que nem fala, é o dever dos filhos, né? Honrar pai e mãe, independente de como foi esse pai, como foi essa mãe. Só de ter nos recebido já está ótimo. Então, já deu a chance da gente recuperar as coisas mal feitas do passado. Aqui é a religião. Então, toda a família cristã, ela tende a ensinar o seu filho, a sua filha, num círculo religioso. Muitos de nós viemos de igrejas católicas, outros de igrejas evangélicas, outros de nenhuma outra religião e já conheceu o Espiritismo. Que bom, porque a estatística nos mostra que o Espiritismo é a terceira revelação prometida por Jesus, né? Então, ele veio nos mostrar e retirar esses grandes véus que por muitos e muitos séculos manteve a nossa visão obscurecida. Então, a gente não conseguia nem enxergar e nem ouvir. Por isso que Jesus dizia, aquele que tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, que veja e que ouça. Então, hoje, olha que beleza, nós estamos aqui, temos olhos para ver e ouvidos para ouvir Jesus. Então, cabe a nós, a cada palestra que ouvimos, a cada palestra que estudamos, mudar algo aqui dentro. Mudar algo aqui dentro. Aqui é o nosso cérebro, a gente chama de CPU central. Por que a CPU central? É onde ocorre todo o processamento dos 5 órgãos dos sentidos. Tudo que vemos, ouvimos, cheiramos, tocamos e sentimos, se processa aqui primeiro. Depois de tudo processado aqui, vem um sentimento, vai para o coração, para as emoções, que também tem um lado do nosso cérebro que processa todo esse lado emocional. Mas a gente fala que o coração é o sentimento, não é? Então, esse coração gigante que habita em nós, voga esse sentimento de irmandade, de buscar essa autocorreção. E esse coração, depois de sentido, vem a ação, que é o comportamento do indivíduo no mundo, que pode ter 2 oportunidades, a porta larga e a porta estreita. Alguém já leu sobre a porta larga e a porta estreita? Muitos de nós estamos aqui na porta larga. Eu, com certeza, vivi muito tempo na porta larga, que é a porta das tentações, das facilidades. Por isso que estamos aqui no Expiações e Provas. Aqueles que escolheram, como Jesus, trilhar a porta estreita, o que significa a porta estreita? Porque para passar pela porta estreita, você tem que deixar da sua mala, tirar o peso da sua mala. Que pesos são esses? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a gula, a raiva, o rancor, o ódio, todos esses sentimentos negativos que todos nós temos. Porque nós falamos que toda criança tem que ter um espaço para expressar a sua agressividade. Aquele que tiver aqui uma criança em casa, monte um espacinho lúdico na lavanderia, no box do banheiro, para a criança brincar com muita tinta, muito recorte, o João Bobo, fazer o seu próprio João Bobo, dar vários socos no João Bobo. Nossa, a Teresa está ficando doida. Não é. Porque a criança precisa desse espaço lúdico para ela expressar a agressividade dela. Porque quando a criança é muito contida, senta, fica quieta, não respira, não olha para o lado, a criança robotiza, engessa-se, e ele obedece porque ele tem medo, não é porque ele respeita. O medo faz com que ele iniba certos comportamentos indesejáveis para o pai e para a mãe, não para ele. Porque a mãe está preocupada que a roupa vai sujar, o sofá é novo, não pode riscar, a parede é recém-pintada, não pode sujar, colocar o pé, nem jogar a bola. Então a mãe vai engessando o pai, a criança, o pai. Coitado do pai. Vai engessando a criança. Aí a criança fica lá quietinha, se torna adulta. Aí quando ela se torna adulta, não tem mais que ficar, posso levantar do sofá? Eu posso ir até a geladeira? Não, ele vai e faz, não é isso? Aí a gente vê certas transgressões nas leis. Geralmente, quando a gente vai fazer uma enquete com esses jovens, geralmente vieram dessas famílias que engessou.
que cuidou tanto da higiene da casa, que é muito importante, com certeza, os pais, as mães, quem tem auxiliares, a gente tem que cuidar da higiene onde nossos filhos habitam. Mas uma higiene não tão exagerada, né, mães, né, vós, né, pais? A gente precisa também deixar um pouquinho de sujeira, né? Um pouquinho de vitamina S, que a gente fala, faz bem aos nossos filhos, aos nossos netos. Até para eles fazer uma certa escolha. Quando eles ficarem adolescentes, ai, meu quarto está tão bagunçado, né, mãe? É melhor dar uma ajeitadinha. Agora, se a mãe fica lá cerceando, arrumando, colocando um auxiliar para fazer tudo pela criança, tudo pelo jovem, ele não vai saber ter parâmetro do que é certo, do que é errado. Então, precisamos rever alguns conceitos. Todos nós precisamos ver isso em relação ao cuidado com as nossas crianças em casa. Vamos deixar ele expressar essa agressividade para quando entrar na adolescência e no início da vida adulta, ele não faça escolha pela droga, ele não faça escolha pelos pequenos furtos que iniciam dentro do lar. A gente toma esse cuidado. Vamos abrir os olhos dos nossos filhos, mas com amor. Com diálogo, porque sem isso, gente, não é gritando, não é espancando, não é fazendo essas coisas perversas e agressivas que nós vamos corrigir um comportamento indesejado dos nossos filhos. É com diálogo e muito amor, e muita confiança. Filhão, como foi seu dia hoje? Filha, conta para a mamãe aí o que você fez, conta para o papai. Ô, pai, hoje foi pesado, briguei com meu amigo. Ouça, não critique, espere ele pôr para fora tudo o que aconteceu, antes de colocar um lado ou outro. Chame esse amiguinho que houve a desavença, convida ele para um chá da tarde, um biscoito, uma pipoca, para eles se confraternizarem. Traga o amigo dos seus filhos para a casa de vocês, até para vocês não ficarem com aquelas coisas na cabeça. Aí, será que está acontecendo? Onde esse meu filho está? Então, vamos conhecer os amigos dos nossos filhos. Mostrar para os amigos dos nossos filhos que nós somos pais modernos. Que nós não estamos preocupados só com a limpeza e organização da casa. Que a gente também está preocupado com o destino deles, com o futuro deles. Então, esse é o nosso papel, de abrigar, de fazer esse vínculo cada vez mais fortalecido, e só com amor e com muito diálogo. Aqui, na religião, fora da caridade não há salvação. Né? Nós aprendemos isso, que é a sede perfeitos. Todos nós, quando nos matriculamos numa escola, a gente quer ganhar sempre notas boas. Né? A gente não se conforma com uma nota mais baixa que 9. Porque nós acaba sendo muito exigente para conosco mesmo. Mas nós temos que respeitar o que nós podemos tirar naquele momento, o quanto nós podemos estudar para aquela disciplina. E foi a nota. E a minha primeira terapeuta falou um dia isso para mim. Falou, eu tenho essa preocupação até hoje, viu, gente, com a nota. Eu sou muito exigente com nota. E ela falou assim para mim, Tânia, o que vale a pena para você? É a nota da prova ou é o seu conhecimento? O dia que ela disse isso para mim, nossa, que alívio que ela me deu. Que eu falei, como é importante aprender. Porque um conhecimento aprendido jamais é esquecido. Quem sabe andar de bicicleta aqui? E, olha, faz muitos anos que eu não ando, mas se a gente pegar uma bicicleta, a gente sai andando, não sai? Porque foi uma coisa que aprendemos, está em nós esse conhecimento. E a gente desenvolve muito bem. Então, eu parei de me preocupar tanto com a nota e passei a me preocupar em aprender. Não é verdade? Porque quando nós estamos de frente a um paciente, a um cliente no consultório, eu vou ficar lá pegando os meus livros, espera aí que eu vou ver essa teoria para ver se cabe naquilo que você está me falando. Não tem como, né? Eu preciso ter o conhecimento aqui dentro, para eu aplicar com amor que eu respeito os meus pacientes e fazer com que eles mudem. Que eles percebam as outras portas que estão abertas, que eles não fiquem presos a apenas uma única porta que não está trazendo tanta paz e tanta tranquilidade para ele. Então, é essa a nossa função de irmãos. Quando nós percebemos que um irmão nosso está passando por dificuldades, abre o olho dele. Olá, irmão, tem um centro aqui perto. Vai lá assistir a palestra, lê o Evangelho de Jesus, você vai ver como sua vida vai melhorar. Aquele que nunca abriu o Evangelho ao acaso, no momento de dor,
e de desespero ou de dúvida, faça isso um dia para vocês verem. A gente sempre vai ouvir aquela palavra que Deus nos envia através e por meio dos mentores espirituais de luz, que é esses irmãos caridosos que olham por todos nós, uma palavra de otimismo. Vocês nunca vão ouvir no Evangelho, desiste, Tânia, porque não vai dar certo. Nunca. Vai em frente, que é isso mesmo, as dificuldades estão aí. Alguém sabe por que as montanhas aparecem no nosso caminho? Sabe por quê? Porque Deus já nos preparou antes. Nenhum pedreiro, nenhum engenheiro civil, nenhum construtor vai para uma obra sem ferramenta, vai? Não, ele já vai com todo aquele aparato eu não conheço muito da parte de civil, mas assim, martelo, coisa de furar o chão, enfim, ele usa todo aquele aparato dentro da sua área para quebrar a parede, para fazer o buraco no chão, para passar o cano, o fio, não é isso? Então nós, quando observarmos um obstáculo que está ali para nós, resolvermos, respira, olha para dentro de você mesmo, e observe que você está com as ferramentas todinhas dentro de você. Basta você olhar para dentro de você mesmo e observar o que você tem de conteúdo para enfrentar aquilo. Se mesmo assim, após essa reflexão, você ainda ficou em dúvida em qual ferramenta usar, abra o Evangelho de Jesus. Aí vai fechar com chave de ouro. E com certeza nós vamos encontrar aquela ferramenta, aquela porquinha lá que precisava apertar. Era isso que faltava. E vai estar lá, dentro de nós. E cada obstáculo nosso são, por dádivas de Deus, aqueles obstáculos ultrapassados, a gente pode ter certeza que vai respirar fundo e falar, caramba, foi difícil, mas eu consegui. Isso acontece quando nós passamos por uma colação de grau, ou quando nós fazemos qualquer curso. Quando o doutor ou o mestre nos entrega o nosso diploma, ali na colação de grau, nossa, você fala, caramba, peguei aquele canudo, você respira fundo, caramba, valeu a pena todo o suor, toda a lágrima, toda a ausência familiar, porque eu sou vitorioso, eu consegui. É assim que vamos nos deparar quando observarmos os obstáculos que a vida nos apresenta. Sairemos deles muito mais fortalecidos, muito mais amparados e confiantes que somos sempre capazes. A gente nunca pode esquecer disso, porque nunca estaremos sozinhos. Deus, na sua infinita bondade e amor por nós, sempre, sempre vai nos enviar um irmão de luz, seja ele encarnado ou por intuição, seja ele desencarnado por meio do nosso anjo guardião, nossos mentores espirituais. Todos nós temos um. Não é só a criança que tem. O adulto tem até o seu desencarne, o seu anjo protetor. Então vamos pedir ajuda para ele. Não tenha vergonha de pedir. Às vezes a gente pede para um amigo, para um irmão, para um vizinho. E por que a gente não pede para a gente? Nós não falamos no começo, a gente só dá aquilo que tem? Então, se eu percebo que o meu fluido vital está se esvaindo, está muito na reserva, o meu tanque já está apitando a luzinha ali no vermelho, vamos respirar. Eu acho que eu abusei muito, né? Fiz umas escorregadelas, dá uma força aí, enche meu tanque de novo. Então, é para isso que estamos aqui. Para nos reabastecer, como fazemos com os nossos veículos, quando a gente para no posto de gasolina, vamos fazer isso conosco. Venha a esta casa, reabasteça o espírito nosso, para que quando nós saiamos daqui, saiamos fortes, corajosos. Venha a vendaval que vier, vamos ter sempre a resposta das nossas dificuldades, que não são problemas. Problemas depois de resolvido não é fácil? Quem gosta de matemática? Matemática, você faz 3 folhas, né? Para responder, chega 2 numerinhos lá, a resposta. 2 folhas de cálculo sobre cálculo e no fim é um número 2 de resposta. E não é gostoso quando você chega na resposta? Fala, caramba, foi difícil, mas eu consegui. É assim que temos que ver diante dos obstáculos da vida. E essa luz que vamos ter quando chegarmos a ser de perfeitos, que é essa perfeição que nós espíritas falamos que é relativa. Por que a gente fala que é uma perfeição relativa? Porque perfeito só Deus. Não existe ninguém mais perfeito que Deus. Deus que comanda o mundo.
E ele emana energia, ele é nosso Pai. Se ele é nosso Pai, ele vai sempre nos preparar para nos habitar, para que a gente habite mundos melhores do que esse. Vocês sabiam que a gente já está indo para a regeneração? Não é gostoso saber que a gente está indo para um mundo melhor que esse? Então vamos correr agora, vamos fazer o intensivão, estudando bastante, se matriculando na casa para fazer os cursos, para que a gente não chegue com tantas DP lá, tá bom? Na parte educacional, o vínculo afetivo se fortalece quando uma criança aceita o diferente. Hoje nós trabalhamos muito com a inclusão nas salas de aula. Infelizmente, ainda muito precário no nosso país, mas já existe a inclusão. E graças a Deus que tem, porque a inclusão, quando ela é disseminada e muito bem disseminada no colégio dos nossos filhos, dos nossos netos, eles aceitam, a criança já tem uma predisposição a aceitar o diferente. Os adultos que ainda mantêm o preconceito, infelizmente. Muitos pais tiram seus filhos das salas de aula quando lá naquela sala consta uma criança, entre aspas, diferente. Porque, infelizmente, eles ainda pensam que é uma doença contagiosa, o diferente, e não é. A criança diferente, ela ensina o outro a ser mais humilde, ensina o outro a ser mais caridoso, mais solidário. Um auxilia o outro a descer a escada, a mostrar a sala de aula, a sala da recreação, a cantina. É como se fosse um tutor. Então, as crianças são muito caridosas por si. Infelizmente, nós, adultos, que minamos a mente das nossas crianças. Infelizmente, somos nós, pelo nosso preconceito, nós ensinamos os nossos filhos, os nossos netos a ter preconceito. Porque toda criança é pura de coração. Deus nos fez assim, simples e ignorantes, na primeira vez que encarnamos no mundo, e a cada encarnação a gente foi construindo a nossa monografia, a nossa tese, o nosso TCC, o nosso livro. E a cada reencarnação nós fazemos uso de todo esse conteúdo que temos em nós. Então nada é perdido. Nós só nascemos com um esquecimento temporário para o nosso benefício. Só por isso que Deus faz isso por nós. Porque seria muito desagradável eu estar do lado do meu marido hoje e saber que vidas passadas fui eu que matei ou ele me matou. Que amor eu conseguiria desenvolver? Que vínculo afetivo eu conseguiria desenvolver nessa relação? Nenhum, porque a culpa ia nos separar. E o amor não, o amor nos uniu. É isso que é importante sabermos. Não importa o que fomos, os erros que cometemos. Deus nos deu um novo caderno. Não importa se ontem eu rasguei as folhas do meu caderno de tanto apagar. O importante é que hoje eu estou com um caderno novo, numa página em branco, novinha. Só basta eu reescrever a minha história. Olha que delícia. O importante é que hoje, conscientes que somos, sabemos que o nosso amanhã é o que nós vamos plantar hoje. Ou seja, a sementinha que eu estou plantando hoje, do abacate, dentro daquela sementinha já consta o fruto. Numa próxima encarnação, eu vou comer o abacate, saudável, que vai me nutrir, vai me fortalecer. Se hoje eu tenho esses obstáculos, essas montanhas que a gente falou, é porque ontem eu não fiz bem feita a minha lição. E hoje Deus, na sua infinita misericórdia e amor, está me dando a chance de refazer isso. Então é isso que a gente observa na criança. Elas são solidárias, são duas crianças desenhando e pintando na mesma folha. E olha o sorriso deles. Ninguém está disputando quem está fazendo mais bonito, ninguém está rasgando a folha, a parte do outro, dividindo a folha ao meio. Eles estão usando a mesma folha. Isso que é a família. A família usa o mesmo espaço. E precisamos respeitar o espaço de cada um. Uma dica para as mamães. O adolescente adora preservar a sua individualidade. Aquele adolescente, porque mora em apartamento ou apertamento, não tem condição de ter um quarto para cada filho, mas geralmente ele tem uma gavetinha, um espaço no guarda-roupa, no armário. Respeite. Né? Não fique lá revistando, questionando, duvidando. Porque o que significa a dúvida? É a falta de amor e de confiança, não é?
É claro que, se nós temos desconfianças de que nossos filhos estão indo, infelizmente, para um caminho que vai trazer prejuízo, devemos sim investigar, mas alertá-lo. Filha, a mamãe está olhando a sua gaveta porque eu estou desconfiada que você está usando uma substância ilícita. E a mamãe ama muito você. E eu não quero isso para você. Se você tiver, a mamãe está aqui para te ajudar. Tem os AA, o NA, tem psicoterapia, tem centros espíritas que trabalham com a dependência química. A mamãe vai te dar todo o apoio, o papai também. Não é batendo, enclausurando, amarrando, acorrentando que nós vamos tirar os nossos filhos, os nossos amores das drogas. É confiando. E a confiança vem desde a vida intrauterina. Mostrar através do amor, ou aquele bebê que veio nos seus braços, o quanto ele é importante. Não importa o que foi ontem. De novo, o que importa é o hoje, é o aqui e agora, tá? Então, depende do bem que a gente faz ao próximo sempre. Aqui também nós pegamos uma figura apenas ilustrativa para falar da parte do trabalho. Nós, quando trabalhamos, hoje, nós vivemos no mundo capitalista. As empresas querem metas em cima de metas, que nós chamamos de metas, muitas vezes, abusivas. E para muitos de nós, profissionais de qualquer área, para conquistar esta meta que a empresa nos impôs, a gente, às vezes, passa por cima de um colega de trabalho. É o famoso puxar o tapete. Quantos de nós aqui já não ouviu esse termo na organização, da qual a gente fez parte ou ainda faz parte? Então, nós que estamos hoje aqui refletindo sobre esses temas, vamos pensar naquele amigo que faz isso, ou às vezes nós mesmos, por algum momento ou outro, porque nós sabemos que o emprego está muito difícil e a gente quer conquistar aquela vaga de qualquer maneira, quero manter aquele meu emprego, então não tem problema que eu estou puxando o tapete do meu irmão, importante que eu fique. Então, vamos observar, porque o que significa nessa foto que eu peguei como ilustração? A líder, que é essa daqui, dando a oportunidade para todos eles se unirem na mesma união, passo a passo, fazendo o mesmo fim, para que todos cheguem um dia e fiquem no lugar dela. Nós não fazemos isso no mundo? Nós nos nascemos, crescemos, temos nossos filhos e vamos desencarnar se Deus quiser? Então, quem vai ficar no nosso lugar não são os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos e assim vai. Então, é para isso que a gente tem também na nossa função. Se eu sou uma boa profissional daquilo que eu faço, eu delego essa função, ensino bem o meu colaborador fazer aquilo que eu estou fazendo. Um dia, se aparecer uma oportunidade melhor naquela empresa ou em outra, o meu chefe vai me liberar. Porque o que acontece com nós quando eu sou a detentora do conhecimento? O meu chefe nunca vai deixar eu sair. Ele, não, você não pode ser promovido para aquela empresa não, para aquele outro cargo não, você vai ter que ficar aqui porque ninguém sabe fazer o que você faz. Olha o prejuízo. Agora, se eu ensinei o meu colega tudo o que eu sei, não importa se ele vai ficar no meu lugar. Gente, vocês podem ter certeza, se Deus fecha uma porta, Ele abre 10 depois. Quantos de nós não perdemos o emprego e ficamos desesperados? Aí bastou a gente passar o nosso currículo, uma empresa chama, outra chama, outra chama. É assim que acontece. Tudo no seu devido tempo. Então não vamos ficar agarrados àquilo como se aquilo fosse eterno. Porque nós não somos eternos em nenhum lugar. Então que pensemos mais nisso e sejamos um bom líder e que possamos ensinar todos aqueles que estão ao nosso entorno para que eles também façam aquilo que nós estamos fazendo e até melhor. Quem de nós não já viu uma criança ensinando o seu pai? Sabe por quê, gente? Porque eles já ficaram mais tempo na espiritualidade. Tiveram mais tempo para estudar do que nós. Nós que viemos antes, a gente veio meio com algumas limitações, vamos dizer assim. Os nossos netos, meu neto tem 1 ano e meio, o caçula, ele pega um celular e fica lá com o dedinho. Pé, pé, pé. Falei, gente, eu demoro às vezes para fazer isso no meu celular. Então você vê que as crianças já veio preparada para a tecnologia. Que aí nós, uma idade um pouquinho avançadinha, a gente já tem um pouco de mais dificuldade. Mas nossos netos e bisnetos não vão ter. Mas também não pode ser escravos da tecnologia.
Por isso que os nossos pais, os pais presentes aqui, muito cuidado com as crianças que ficam todo o tempo frente a um computador. Tem uma doença que nós da psicologia já estamos pesquisando, que ocasiona na mente dos nossos jovens. Além da visual, né, que é essa coisinha, esse acessório que a gente acaba tendo que usar, porque o computador destrói a retina dos nossos olhos, mas tem uma questão orgânica também. Então, tem que ter a hora do computador, a hora de brincar e fazer as coisas lúdicas lá fora. E a reunião familiar é importantíssima sempre, tá? Então, ser mansos, né? Não agir de violências com os nossos colegas de trabalho, porque cada um de nós não tem o seu tempo de evoluir, de aprender. Não é porque eu aprendi rápido uma matéria ou uma disciplina que o meu próximo, o meu colega de trabalho que acabou de chegar, está no mesmo ritmo. Nós não vemos isso em casa com os nossos filhos? Um é diferente do outro. Cada um tem o seu ritmo, vamos respeitar, sem fazer elogios pejorativos, para que não causem bullying, o famoso bullying que a gente também está estudando nas escolas, infelizmente. Aqui o vínculo afetivo no lado social. Quem de nós não gosta de viver em sociedade? No clube, com os amigos, numa reunião, num parque, não importa. Então, nós trouxemos aqui as duas pontas desta corda. A primeira e segunda infância e a melhor idade. Por que nós hoje não falamos o idoso, né? Aqueles outros termos que a ciência usava? Hoje nós usamos o termo melhor idade. Porque o idoso não mais tem chefe, não mais bate cartão, não mais tem que ficar lá dando uma madeirinha, trocando fralda dos filhos, não é verdade? Hoje ele faz isso para os netos, por amor. Para os bisnetos, vai buscar na escola. Mas é diferente, não é aquela obrigação enquanto pai, enquanto mãe, que está ali trabalhando para sustentar o seu filho. Ali são crianças brincando e dividindo o mesmo brinquedo. E pode ver que tem uma de fora ajudando a empurrar para dar mais velocidade. Isso é o vínculo. A união faz a força. É isso que quer dizer aquela primeira figura. E a segunda figura dos idosos, né? Da melhor idade. Todos se confraternizando, doando energia vital. Jesus não fazia imposição das mãos para curar os enfermos? Nem precisava muito de tocar. Ele só sentia, emanava a luz, onde a pessoa estava, se ela estava receptiva, ela recebia a cura. E ali, esses idosos, cabelinhos brancos, lindos, maravilhosos, que parece prata, né? Alegres, se confraternizando. É para isso que estamos aqui, para nos confraternizar, para que possamos juntos falar de Jesus com uma coisa mais mansa, com uma coisa mais pacífica, não aquela coisa punitiva, porque ontem eu fiz tanta coisa errada, rasguei muita folha, por isso que hoje eu estou pagando tudo isso. Não, gente. Jamais Deus faz isso conosco. Deus é Pai, na sua plenitude. Jamais Ele vai nos castigar. Nós não falamos que Ele vai nos preparar sempre com uma mochilinha, com todos os livros, para cada oportunidade reencarnatória, e tudo novinho, viu, gente? A gente não traz os cadernos rasgados das vidas passadas. Ele sempre nos dá material novo, de primeira qualidade. Então, vamos usar com amor e com afeto esse material que Deus nos deu. Confiar que quando uma matéria está mais difícil, os pais não põem um professor particular para dar aula para o seu filho? Então, vamos buscar esse professor particular no Evangelho de Jesus, no Livro dos Espíritos, o Pentateuco de Kardec. Kardec escreveu para nós 5 livros. Se nós estudarmos esses 5 livros, já está bom. Quando chegar o dia do nosso desencarne, a gente vai pegar o canudinho satisfeito. Nem que a gente não tenha tirado 10 em todas as matérias, mas com certeza a grande maioria nós passamos. E com certeza também teremos uma nova oportunidade para refazer aquelas matérias que a gente tirou uma nota um pouquinho mais baixa. Vamos estudar com amor, fortalecendo esse vínculo, fortalecendo esse afeto com todos aqueles que dividem o mesmo espaço que a gente. Seja em casa, seja no social, seja no trabalho, seja na rua, em qualquer lugar.
Porque não adianta nós estudarmos Evangelho em casa, fazer Evangelho no lar, assistir às palestras, fazer os cursos da casa espírita, se quando a gente, primeira oportunidade que nós tenhamos, a gente se desestrutura e já fala palavras de baixo calão, ofende a outra pessoa, mas a gente não sabe por que aquela pessoa está fazendo isso conosco. Não vamos condenar um irmão mais agressivo. Não vamos condenar quem está cometendo ainda atrocidades no mundo. Hoje nós percebemos as pessoas que estão cometendo e nós condenamos. Mas ontem nós fizemos essas atrocidades. E hoje, pela misericórdia divina, estamos aqui falando de Jesus. Então vamos também dar oportunidade para esses irmãos. Vamos acolhê-los. Vamos abraçá-los nesse grande edredom, macio, quentinho, para que eles possam sentir toda a energia de amor nossa e ter a força de caminhar na vida. Então não vamos condenar. Porque tem um ditado que diz, ao momento que você coloca o dedo em riste, apontando para o nariz do outro, tem 3 apontando para mim. Enquanto eu aponto um defeito, eu tenho 3 que eu ainda preciso trabalhar em mim. Vamos fazer como Santo Agostinho fazia no final de todo o seu dia. Ele refletia, desde o seu acordar até o seu adormecer, tudo aquilo que ele havia feito. E aquilo que ele precisava fazer, no dia seguinte, ele buscava melhorar-se. Ele só mudava de lição quando ele melhorava aquele ponto. É isso que devemos fazer. Santos não somos, ainda não, mas seremos um dia. Um dia faremos parte dessa seara de Jesus. Vamos estar no planeta resgatando irmãos, como hoje tem vários espíritos fazendo aqui conosco a mesma coisa. Então vamos confiar, não vamos mais agredir. Quando algum irmão estiver destemperado, espere, respire, vire as costas, vá para sua casa. Outro dia, encontrando aquele irmão, fala, lembra aquele dia, você está preparado? Vamos conversar um pouquinho sobre aquele assunto que tanto nos desagradou, que tanto nos machucou? É assim que resolve. Porque se um está gritando, outro grita mais, aonde vai levar isso? Aonde vamos chegar com isso? Então, onde tem um destemperado, o outro tem que estar temperado. Porque onde os dois estão agredindo, vão virar uma jaula de leões enfurecidos, um querendo comer o outro. E nenhum animal machuca outro animal, a não ser para matar a sua fome. E nós ainda fazemos isso conosco. Matamos a nós próprios, matamos os nossos semelhantes. Então, sejamos nós, hoje aqui, que façamos essa diferença neste mundo, nesse planeta, neste país chamado Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que essa pátria que nos recebe com tanto carinho, que amamos tanto esse Brasil, que é tão rico, que nos dá tudo, e mesmo assim, muitas vezes nós reclamamos. Então, que possamos pensar um pouco em tudo isso que nós conversamos, refletirmos e fazer da nossa vida sempre um lado positivo. Por mais ruim que esteja, sempre tem algo bom para nós vermos. Como várias lições de Jesus que ele nos exemplificou. Ele nunca condenou ninguém. Ele sempre perdoou todo mundo. Aliás, ele falava sempre a mesma frase: vá e não peques mais. Então, que todos nós possamos sair hoje desta porta, desta casa de luz, e passamos a não pecar mais, a observar mais o que estamos fazendo das nossas escolhas. Se porventura percebermos que estamos na porta larga, que é a porta das tentações, que possamos engatar a nossa ré e sair e entrar na porta estreita. É a porta que vai burilar as nossas más tendências. Porque lá não cabe o egoísmo, lá não cabe a raiva, lá não cabe o ódio. Lá só cabe o amor, a simplicidade, a humildade. Então, possamos fazer um bom uso de todos esses sentimentos que é inato, está em nós. Basta a gente buscar dentro do nosso coração tudo isso. Então, que Jesus nos envolva com todo amor, com todo carinho. Agradeço muito a esta casa pelo convite, pela oportunidade de passar um pouquinho de que Jesus passou para nós e dividir esse pouquinho com vocês. E que vocês possam pegar esse pouquinho e dividir com seus familiares que estão na casa de vocês. Que assim seja, graças a Deus.
Que Jesus os abençoe sempre.